1 Timóteo 2, verso 2. Devemos orar, interceder pelos reis e por todos os que estão em eminência. Está falando aqui, devemos, é um dever. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem são os reis? O presidente. Quem são os em eminência? Os ministros, senadores, deputados, os políticos. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com dignidade. O poder da oração é colocar o natural nas mãos do Deus sobrenatural. O poder da oração faz com que a visitação do Deus sobrenatural invada o natural. Só quando oramos, os problemas insolúveis de nível nacional e também particular serão resolvidos. A Coreia tem 5.000 anos de história, muito velha. Foi mutilada por centenas de guerras, muita miséria, pobreza, violência. E só 130 anos de cristianismo, só. E mesmo nesses 130 anos, a Coreia sofre 3 crises no nível nacional. Primeira, a invasão do Japão, dominando a Coreia por 36 anos, proibindo os coreanos de falar na língua coreana e proibindo de ter o nome coreano e obrigando a adorar o imperador do Japão. Então foi muita perseguição aos cristãos, que naquela época eram só 110 mil cristãos, só. Porque temos só 130 anos de cristianismo. E após eles voltarem para o Japão com rendição incondicional da bomba atômica de 1945, mas em 1950 a segunda crise, a Guerra da Coreia, que vocês conhecem. E quase tornou comunista naquela época a Coreia, foi um perigo. E eu soube que no Brasil também correu o risco de socialismo, não só em 64, mas também em 1931, essa eu não sabia. Olha só, essa frase foi dita em 1931 por pastor sênior da Igreja Batista, de nome pastor Adrian Rogers. Ele disse: é impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la, e quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-o. Olha que maneira mais clara em definir o que é socialismo e comunismo, não é? Esse pastor da Igreja Batista foi muito inteligente. Então, estoura Guerra da Coreia, termina em 53, mas aí entra a terceira crise, que é a pior. Maior pobreza, 80% da nação em favelados. Eu visitei favela, eu visito sempre favelas aqui quando eu venho ao Brasil, porque eu quero entregar um projeto da desfavelização que levantou a Coreia. Mas a favela brasileira, em comparação com a favela coreana daquela época, é favela de 5 estrelas. Se tivesse tempo eu podia mostrar, eu trouxe fotos, mas não vai dar tempo hoje. Então, a Coreia torna o 4º país mais pobre do mundo. Muita violência, fome, pobreza. Você sabe que o povo com 80% de nação mutilada fica acostumado ao assistencialismo do estrangeiro, à ociosidade. O gratuito incentiva a ociosidade. Cuidado com o gratuito, tá? Então, o povo sempre pedindo ajuda para Estados Unidos, para a Inglaterra, mandando leite em pó, milho, roupas usadas, sapatos usados. Estava assim. E o governo não conseguia levantar. Governo sem reação. E muita violência. Porque 3 dias com fome, há um ditado coreano, você muda pula o muro da vizinha. A pobreza gera revolta, que produz a violência. Então era assalto, roubo na rua. Eu me lembro quando era pequena, acontecia assaltos na minha frente 3, 4 vezes por dia, era comum. Bom, e o poder da oração dos cristãos começa a surtir efeito. Quando naquela época eram só 3% da população de 20 milhões, se é 3% é 600 mil cristãos somente. Quando eles sentiram, passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, a pobreza continuava, eles começaram a reunir em igrejas, 5 horas da madrugada, para interceder pela nação. Eles passavam fome, mas entenderam que não é o governo que resolve, é o povo. E o povo cristão tem obrigação de interferir
no bem-estar da nação. O cristão é responsável pelo destino do país. A Bíblia ordena orar pelas autoridades. Olha só, 1 Timóteo 2, verso 2, devemos orar, interceder pelos reis e por todos os que estão em eminência. Está falando aqui, devemos, é um dever, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem são os reis? O presidente. Quem são os em eminência? Os ministros, senadores, deputados, os políticos. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com dignidade. O que é uma vida quieta, sossegada, pacífica, tranquila, com dignidade? Melhores empregos, boas escolas, boa previdência social e hospitalar, sem assaltos, sem medo de parar no sinal vermelho à noite, sem precisar do arame farpado elétrico nas casas. Toda vez que eu venho, eu vejo novidade para a segurança da casa, me dói. Porque o Brasil não era assim quando eu cheguei no Brasil, que depois eu vou contar em detalhes. Então, a Coreia era o quarto país mais pobre do mundo, e hoje é 10ª potência econômica mundial. Como? Olha só, nos anos 60, a renda per capita da Coreia era apenas $85. A do Brasil era $170, dobro da Coreia. Coreia do Sul hoje é a 10ª potência mundial com $35 mil de renda per capita. E a do Brasil? $7.500, um quinto da Coreia. Como? Era dobro da Coreia nos anos 60, agora é um quinto da Coreia. Por quê? Pelo poder da oração, do culto da oração da madrugada, desses 3% da população. Vocês são hoje o quê? 30% da população. Nós também somos já 30%. Mas, por causa desse hábito do culto da oração da madrugada, que Deus usou para unificar todas as denominações da Coreia, sejam batistas, metodistas, Assembleia de Deus, presbiterianas, todas fazem. E por isso nós, mesmo sendo 10ª potência mundial, temos ainda costume de manter isso. E primeiro, sempre orando pela nação. Você orava sempre pelas suas coisas, seus filhos, sua família, sua coisa. Deu voltas. O atalho é orar primeiro pela nação, se você quer um futuro melhor para seus filhos e netos e para vocês mesmos. Amém? Um crescimento vertical da Coreia do Sul, porque agora é modelo do crescimento mais rápido que conseguiu na história humana. Por que vertical? Porque Estados Unidos levou 300 anos para chegar à primeira potência mundial. E a Coreia do Sul, em apenas 3 décadas, já saiu da pobreza. Em 4ª década, já 12ª potência. Em 5ª década, já 10ª potência. Sendo um modelo para ensinar a outros países para a desfavelização. Então, os cristãos têm a autoridade espiritual sobre a nação. Vocês têm. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e Jesus entregou isso à igreja. E Jesus nos comissiona com poder espiritual toda vez que orarmos. Você tem que orar com autoridade. Amém? Toda crise de uma nação, primeiro é uma crise espiritual do povo com Deus. Repito, toda crise de um país, antes de mais nada, é uma crise espiritual do povo com Deus. Em 2 Crônicas fala sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então, é condicional, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.